Olá, muito boa noite. O meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele, o Nuno Pires. Desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio 1080 segundos. E para quem não te conhece, Nunes, quem é o Nuno Pires? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para participar no projeto. Tenho acompanhado o projeto, acho bastante interessante. E para começar, nada mais do que dizer que Nuno Pires, eu sou Nuno Pires, tenho 32 anos, sou natural da freguesia de São Roque, do concelho de Oliveira das Meias, sou casado, tenho uma filha e sou uma pessoa bastante ativa, seja a nível profissional, trabalho na banca, seja a nível associativo, seja a nível político, ou seja, sou uma pessoa que gosta de estar inserido na sociedade. Abdico muito do meu tempo para estar inserido na sociedade. Onde é que nasce essa tua paixão pelas pessoas? Olha, Alexandre, Porque para estar inserido na sociedade tem que haver uma essa certa paixão pelas paixão pessoas. começa logo por um princípio fundamental, pelos valores que os meus pais me deram. Eu, desde muito novo, comecei-me a envolver no associativismo. Eu fui, por exemplo, presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Ferreira de Castro. Eu fui presidente da Federação Nacional das Associações de Estudantes do Distrito de Aveiro. Cheguei a ser vice-presidente da Confederação Nacional das Associações de Estudantes. Ou seja, foi sempre uma coisa que me puxou. Muitas das vezes até deixei os estudos para trás, um bocadinho pela causa que era aquilo que eu realmente gostava de fazer e continuo a gostar. Hoje, com uma gestão diferente do tempo, porque a vida faz-nos crescer e nós temos as nossas responsabilidades. E basicamente foi desde esse princípio que eu comecei de muito novo. O meu pai também foi uma pessoa que sempre esteve ligado às associações e que sempre me puxou a participar nisso e que eu gosto de fazer. Vou-te dar apenas um exemplo. O meu pai, eu tive uma educação conservadora, nada rigoroso, mas uma educação conservadora. O meu pai, por exemplo, era uma pessoa que não gostava, nem me deixava muito, que eu ao sábado à noite chegasse a casa às 5 da manhã, que fosse para uma discoteca, por exemplo. Mas se eu dissesse ao meu pai que tinha uma formação, ou se dissesse que queria ir para um congresso, ou que queria fazer qualquer coisa ligada ao associativismo, não havia problema, podes ir, vai, se é aquilo que gostas e é aquilo que queres fazer, vai. Ou seja, isso sempre foi essa a educação que me deram e sempre foi aquilo com que eu me fui pautando ao longo destes 32 anos, foi participar ativamente em várias coisas. Algumas, dou-te um exemplo, eu cheguei a estar ligado muito à Igreja de São Roque, cheguei a estar ligado à Chama, a Associação Recreativa e Cultural em São Roque, fiz parte da direção do Grupo Desportivo de São Roque, faço parte do Comitê de Disseminação de São Roque com o Surzac, e isso fez-nos... Primeiro, ter uma exposição pública. Segundo, os convites acabam por surgir naturalmente, porque se tu és uma pessoa que participa ativamente em várias coisas, é natural que surja sempre um convite para isto, um convite para aquilo. Eu vou-te dar outro exemplo. Eu fui eleito para o primeiro cargo político com 18 anos. Tinha 18 anos, a idade mínima, como sabes, para poder ter funções políticas, e fui eleito para a Assembleia Municipal. Nesse ano fui de Oliveira das Meias. Nesse ano fui mandatário da candidatura, na altura do Sr. Apio Assunção, que foi Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Meias. E dou-te um exemplo muito prático. Durante 5 meses eu deixei de estar na escola para poder participar num projeto que era uma campanha política. Abdiquei totalmente da escola para poder estar a tempo inteiro nesse projeto. E foi uma coisa que despertou em mim o bichinho da política, que ainda hoje me rouba muito tempo e é efetivamente o hobby que eu realmente gosto. Pontualmente, eu dou-te um exemplo, eu participei de 2 mandatos consecutivos na Assembleia Municipal e ao fim desses 2 mandatos não fiz parte dos órgãos autárquicos num 3º mandato. Ou seja, eu tinha mais tempo livre. Esse tempo livre permitiu-me fazer uma coisa. Foi lançar um projeto que se chama Iris Rock Café. É um projeto que eu tenho com o Pedro, que é meu sócio. Vai fazer agora 6 anos. É um bar pequenino em São Roque. Como deves perceber, está tudo focado em São Roque. Eu sou natural de São Roque, adoro São Roque. É aquilo que por aquilo que eu me pauto é exatamente as atividades, e foi ali onde eu tenho os meus amigos, é ali onde eu tenho
as minhas atividades, ou seja, estou sempre disponível para participar naquilo que eu entendo que é uma mais-valia, seja para a sociedade, seja para uma associação, ou seja para o que for. Normalmente, quando entro no projeto, gosto de levá-lo até ao fim. Tenho imensa dificuldade na gestão de tempo, mas acho que com o tempo vamos conseguindo equilibrando. Tento, acima de tudo, não deixar nada para trás. Quando eu digo não deixar nada para trás, quero-me referir especificamente à família. Eu namorei há 7 anos, estou casado há 8 anos e, no fundo, a Ana tem sido a pessoa que é o pilar. Eu tenho uma filha de 2 anos e muitas das vezes não estou em casa, mas tenho que contar com o apoio de quem está em casa para poder fazer aquelas coisas. Tem que se levar à escola, tem que se ir buscar à escola, tem que... Pronto, aquela gestão normal do dia-a-dia. E isso eu tento ao máximo não deixar ficar para trás. Às vezes não é fácil, mas acho que temos conseguido de uma forma ou outra levar as coisas para a frente. Era aí que eu queria chegar. Porque como é que tu consegues gerir o teu tempo com tantos projetos? Às vezes é difícil. Primeiro, eu tenho um grande apoio familiar, quer os meus sogros, quer os meus pais. São pessoas que estão sempre disponíveis para no que diz respeito a uma situação pontual, que eu tenho de deixar a minha filha, porque a minha esposa está a dar aulas, não pode tomar conta dela, e eu tenho uma reunião disto ou daquilo. Tenho sempre ali 2 portas abertas, felizmente, que me podem ajudar nesse aspecto. Por vezes, não é fácil, porque colida em várias situações. Eu dou-te um exemplo. Marcamos esta entrevista, esta reportagem. Eu, daqui por meia hora, tenho uma reunião, daqui por 2 horas tenho outra reunião, coisas diferentes. Ou seja, eu sei que saí de manhã para trabalhar às 8h30, às 8h30 não, às 8h30 estava a trabalhar, e sei que vou chegar a casa às 11 da noite. Provavelmente a filha já estará a dormir, muitas das vezes a esposa também já está a dormir, e eu amanhã de manhã vou sair e elas ainda estarão a dormir. Ou seja, é muito difícil nós conciliarmos isto. Eu tento, por norma, definir sempre a minha agenda. Sou uma pessoa que às vezes parece desorganizada, mas no meio de tanta desorganização eu tento ser organizado. Eu faço uma gestão muito rigorosa da minha agenda. No que diz respeito, eu sei que amanhã tenho um compromisso às 5 da tarde. Sei que não vou marcar nenhum para as 6, porque pode falhar, então prefiro marcar para as 7. E assim sucessivamente. Eu às vezes chego a ter coisas marcadas, semanas de antecedência para não falhar. Tento ao máximo não falhar. Às vezes acontece, como é óbvio, há sempre imprevistos e nós temos essa dificuldade. Trabalho muito, essencialmente, à noite, ou seja, eu sou capaz de uma sexta-feira à noite trabalhar até às 3, 4, 5 da manhã, seja a ler documentos, seja a analisar projetos, seja a fazer contabilidade do negócio que tenho, seja a potencializar possibilidades de negócio, novos projetos. Estou constantemente a receber convites para novos projetos, uns que já existem, outros que são novos, e muitas das vezes tenho que também saber dizer que não posso e que não quero. Às vezes quero, mas não posso, mas acima de tudo é esta gestão rigorosa que me permite, ao fim e ao cabo, poder levar as coisas todas para a frente. Consideras-te uma pessoa muito focada? Eu considero uma pessoa muito focada. Aliás, eu sou daquelas pessoas que foca muito numa situação. Eu sou capaz de definir um projeto e que dedico, não deixo tudo para trás, mas estabeleço as minhas prioridades e muitas das vezes estou focado de tal forma naquela coisa que quando vou pensar que tenho mais 10 atrás, já tenho que andar para trás e para a frente para poder conseguir e não facilitar nos compromissos que tenho. Também sou uma pessoa que desmotiva facilmente. Ou seja, eu hoje estou focado num projeto a 100%, se as coisas não começarem a correr bem, se não houver pessoas a trabalhar no projeto que puxem por mim, também acabo por perder um bocado aquela força inicial e colocar a situação um bocado de lado, cumprindo sempre com as funções até ao fim, mas preciso também trabalhar com pessoas que eu entenda que têm capacidades e competentes e que sejam capazes de motivar naquela tarefa que estejamos a fazer em conjunto.
Os teus valores, por vezes, coincidem com esses projetos? Eu digo isto porque tu falaste agora que, por vezes, também desmotivas com alguma facilidade quando alguma coisa não está a correr bem. E isso tem a ver com os teus valores pessoais ou não? Algumas vezes. Dou-te o exemplo prático da política. Há situações concretas que por alguma razão, a gente não entende ou não está naquela linha de orientação daquilo que é normalmente o normal. Nessas situações, não se trata propriamente de desmotivar, trata-se de fazer uma posição mais afastada da situação. Ou seja, não foco tanto naquela questão de temos que ir para a frente, ou só porque sim temos que ir para a frente, porque as coisas não são assim. Eu sou capaz de abdicar de alguma coisa quando entendo que vai contra aquilo que é os meus ideais, ou que é aquilo que eu penso, ou que é aquilo que é o melhor para o projeto que seja, independentemente do que quer que seja. Cabe muitas das vezes por acontecer isso. Mas não deixo de exprimir as minhas opiniões, não deixo de dizer aquilo que penso. Muitas das vezes sou mal entendido, já aconteceu, mas acima de tudo sou uma pessoa que se considera livre e nesse aspecto estou completamente à vontade. Consideras-te uma pessoa empreendedora desde muito novo? Considero uma pessoa bastante empreendedora desde muito novo. Dou-te um exemplo prático. Eu falei que fui vice-presidente da Confederação Nacional de Associações de Estudantes. Tinha 17 anos na altura, nem sequer conta bancária tinha e cheguei a um hotel à Figueira da Foz, estava a organizar um congresso nacional e questionei qual era a capacidade desse hotel. E a capacidade desse hotel era cerca de 400 dormidas, mais ou menos. Eu tinha 17 anos e eu disse que queria reservar o hotel todo para um fim de semana. É óbvio que a pessoa que me estava a atender ficou um bocado ali, coisa e tal, achou aquilo tudo muito estranho, foi chamar o responsável e acabamos por fazer a marcação normal, porque de facto era um projeto que havia verbas, com participações, que estava tudo previamente definido, que tinha presenças desde do Ministro da Educação, desde o Presidente da República, aberturas e encerramentos de congressos, ou seja, sempre foi, não foi a idade, acho que considero-me que fui uma pessoa que foi obrigada a crescer rápido, precisamente por estas coisas, porque eu fui obrigado a tomar decisões, muitas delas para uma pessoa com a minha idade, que não eram normais de se ter. Eu nem podia assinar cheques, como é que eu ia fazer uma reserva de um hotel inteiro para um fim de semana? Em algum momento acharam que era uma piada? Sim, é normal que sim, é normal que sim. Depois de mostrar papéis, dizer ao que vinha, de onde vinha, as coisas seguiram o seu rumo normal e foram para a frente e organizamos as coisas. Mas é normal que isso aconteça. Tu nestas coisas costumas negociar ao pormenor? Porque estamos a falar de 400 dormidas. Exatamente. Estamos a falar de 400 dormidas, mas podemos falar de muitas outras coisas, porque depois tem as dormidas, tinha as refeições, tinha a documentação do próprio Congresso, tinha um conjunto de situações. Como deves compreender, um Presidente da República, quando vem visitar um espaço, há um grupo do gabinete dele que vem fazer o reconhecimento do espaço, saber se está tudo bem, se não está. Ou seja, obriga a muitos pormenores e muitos detalhes. E eu acho que é nos detalhes que estão muitas das vezes as coisas de sucesso. Eu vou muito ao detalhe. Eu só organizo alguma coisa, eu sou capaz de pensar que tipo de luz é que tem que ter. Sou capaz de pensar que tipo de papel é aquele que vai fazer uma melhor promoção do espetáculo. Ou seja, acho que nos detalhes muitas das vezes é onde está o sucesso das coisas. Eu tenho neste momento, em conjunto com duas pessoas, que é o João e o Júlio, um projeto que é o Inspiring 2006, que é a passagem de ano em Sejão na Madeira, na Oliva Creative Factory. Como deves compreender, é um evento que vai mexer com milhares de pessoas, que envolve imensos recursos financeiros, que envolve imensa responsabilidade, que envolve autoridades políticas, de segurança, ou seja, e tudo tem que estar detalhadamente programado para não falhar nada. E pode falhar sempre. Mas se nós programarmos as coisas ao pormenor, o risco de falhar é reduzido. Não significa que não aconteça, mas é reduzido. Daí que eu gosto de programar as coisas com bastante antecedência,
e ao ínfimo pormenor, precisamente para evitar que alguma coisa corra mal. É a tua primeira experiência dentro dessa área? Não. Eu, inclusive, já tinha participado o ano passado. Já participamos há 2 anos, é a 3ª edição na Oliva. Tem sido um modelo de sucesso. Acho que neste ano vamos apostar, porque também obriga-nos sempre a inovar, a fazer uma coisa diferente daquilo que foi o ano passado. Quando as coisas correm bem num ano, a exigência no ano seguinte, quer do público-alvo, quer de quem organiza, são sempre superiores. Tem que ser. Pronto, mas nós temos que ter um bocado uma moderação das coisas, porque também não podemos entrar em projetos megalómanos e depois aquilo vai correr mal. Claro. Não, vamos fazer coisas diferentes, vai ser de facto um espaço de convívio que já é significativo em São João da Madeira, é uma referência na zona norte do país, e vamos certamente voltar a surpreender precisamente pelo nível de organização que aquilo implica e que nós temos implementado do nosso tempo na organização disso. Como é que nasce o teu bichinho por criar um bar? Ou ele já existia? Não. O bar não existia. O bar fica em São Roque. Tu já conheces, fica na Junta de Freguesia de São Roque. Aquilo era uma sala que estava vazia, não tinha nada. E foi um projeto que eu lancei juntamente com o meu sócio Pedro, porque ele me disse, porque podíamos criar aqui uma coisa diferente. Como eu já te disse, tudo que diga respeito ao São Roque, para mim, eu vou sempre defender. E, aliás, eu quando montei o bar em São Roque, um dos princípios que tive foi o carpinteiro tem que ser de São Roque, o pistoleiro tem que ser de São Roque, ou seja, tudo que pudesse ser adquirido em São Roque seria feito em São Roque. O espaço era um espaço que hoje é diferente daquilo que era na altura da abertura, por uma simples razão. O jardim público foi requalificado, hoje é um espaço muito mais agradável, mas também houve a visão de perceber que aquilo tinha que um dia mais cedo ou mais tarde iria melhorar. O facto de ser em São Roque era por ser, os meus amigos estão em São Roque, a minha vida era toda em São Roque, eu na altura trabalhava em São Roque, daí que eu tenha optado por ser em São Roque. Aliás, se não tivesse optado por ser em São Roque, provavelmente não teria entrado nesse ramo. Algum dia te passou pela cabeça sair de São Roque? Eu não vivo em São Roque, eu vivo em Travanca, que é uma freguesia também do concelho de Oliveira das Meias. Aliás, União das Freguesias de Pinheira da Bemposta, Travanca e Palmas. Mas a minha vida passa a ser dormir em Travanca, mas trabalhar em Ovar, e sempre que há um espaço de tempo, seja ao sábado, seja ao domingo, seja à segunda, durante a semana, passo sempre por São Roque. Quanto mais não seja, para estar um bocadinho no espaço, para ver como é que as coisas estão a correr, e para falar um bocadinho com aqueles que foram sempre os meus amigos. E são os meus amigos e estão focados em São Roque, muitos deles trabalham em São Roque, têm empresas em São Roque, e isso faz com que eu me sinta em casa. Eu sinto-me totalmente em casa tendo aquele espaço em São Roque. É interessante porque surge-me aqui uma grande questão. 6 anos que o teu bar faz, certo? Sim. O que é que as pessoas podem esperar do teu bar ao longo destes 6 anos? Ou que tipo de bar é, para quem não conhece? Olha, o conceito é Irish Rock Café. O nome é Irish Rock Café, o conceito é todo o Irish. Na altura, quando nós abrimos, e eu já disse que aquilo era uma sala completamente vazia, nós fizemos um investimento no sentido de fazer uma coisa diferente. Não queríamos apenas mais um bar, queríamos uma coisa diferente. E daí que o investimento inicial também tenha sido maior, porque nós reformulamos a sala toda. Nós forramos a sala toda em madeira, desde o chão, as paredes, o teto, o bar. Foi tudo feito em madeira, precisamente para ir junto do conceito de Irish. Os sofás são do conceito de Irish, aqueles sofás altos, também de madeira, confortáveis, ou seja, optamos por fazer uma coisa diferente. Em vez de fazer um bar com linhas retas, pronto, quisemos marcar. Aliás, nós temos o slogan da casa, que é muito mais que o espaço, um conceito. E isso fez com que tenhamos o sucesso que conseguimos alcançar. Eu dou-te um exemplo. Nós organizamos o nosso aniversário ano passado.
fora do espaço, porque o número de procura de pessoas nessa noite tem crescido de forma exponencial, que nós temos imensas dificuldades, desde alugar instalações e por aí fora temos imensas dificuldades. Só optamos por fazê-lo numa quinta e conseguimos mobilizar 200 pessoas para jantar, 500 pessoas para participarem na festa a seguir ao jantar. Ou seja, tudo isso requer trabalho, as coisas não caem do céu, não é fácil. Às vezes parece fácil, mas não é fácil. Perante isso, é sempre difícil nós pensarmos o que é que vai ser amanhã. Porque o amanhã pode ser uma coisa completamente diferente, basta que eu durma sobre o assunto e que no dia a seguir me dê aquele clique e vamos mudar isto e vamos fazer uma coisa diferente. Pronto. Hoje resta-me continuar a lutar por aquilo que é meu e do Pedro, no sentido também de proporcionar um serviço único na freguesia, porque não existe nenhum serviço igual na freguesia. E pronto, e acaba por ser uma mais-valia ali naquele centro cultural, que é a sede da Junta de Freguesia. Tem os correios, tem um auditório com espetáculos e nesse aspecto temos levado, com mais altos e mais baixos, temos levado sempre a água ao nosso moinho. Surge-me duas questões. Primeira, quando vocês pensaram em desenhar o bar, vocês foram procurar estilos de bar lá fora ou foi tudo por imagens, catálogo? Eu posso dizer que fiz umas férias no Algarve a visitar todos os bares irlandeses que pudessem existir. Posso dizer que tem pormenores que são retirados de um bar que está situado em Esmoriz, tem pormenores que foram retirados de um bar que está situado em Albufeira, tem pormenores que foram retirados de vários espaços. Posso dizer que tinha, antes de avançar com as obras de fazer o bar, tinha em 3D uma maquete de tudo aquilo que ia ser o bar. E se eu te mostrar hoje essa maquete, tu vais olhar para a maquete e vais olhar para o bar e vais dizer aquilo está ao centímetro igual. Ou seja, o detalhe da organização, para mim, é o princípio do sucesso. Se nós não formos organizados, eu muitas vezes até tenho dificuldades, porque eu, como é que eu tenho a dizer? Às vezes fico obcecado por um detalhe. E então, se aquilo não for, e se chegar ao fim e não estiver de acordo com aquilo que eu tinha pensado, então mais vale desfazer e voltar a fazer outra vez para ir de encontro àquilo que eu tinha pensado, porque eu não vou ficar satisfeito. Se eu não vou ficar satisfeito, mais vale nós voltarmos a fazer de novo para que as coisas corram conforme aquilo que nós queríamos e imaginamos muitas das vezes no nosso pensamento. E foi um conceito diferente. Aquilo é um espaço pequenino, tem essa limitação. Pronto, pode ser que um dia seja maior. A segunda questão tem a ver como é que nasce essa tua parceria com o Pedro? Lá está. Essa parceria surge precisamente naquela fase em que eu termino o meu segundo mandato na Assembleia Municipal, fico com uma maior disponibilidade de tempo e sou convidado para ser diretor desportivo do Grupo Desportivo São Roque. O Pedro, à data, era treinador do Grupo Desportivo São Roque, ou seja, era a pessoa com quem eu me deslocava. Íamos para os jogos em conjunto, no mesmo carro, já éramos amigos de infância e assim sucessivamente. E surge essa ideia, porque não, vamos montar um espaço e tal, não sei das quantas. E eu fiquei a matutar naquilo. Também, por norma, sou um bocado ponderado, mas fiquei a matutar, a imaginar o que é que podia ser e tal. E foi quando eu coloquei a situação: Pedro, acho que sim, mas a ser tem que ser uma coisa diferente, porque para ser mais não vale a pena, tínhamos que fazer uma coisa diferente. Daí que o investimento também tenha sido diferente do que se fazer uma coisa normal. Eu nunca tive muito jeito para trabalhar na área. Eu nunca trabalhei na área. Aliás, eu não trabalho propriamente dito no Airis, sou sócio, o Pedro é sócio e está a tempo inteiro no Airis. E temos que nos adaptar sistematicamente à realidade atual, porque hoje, e sendo um negócio muito volátil no cliente, ou seja, o cliente hoje está satisfeito, amanhã já não está, o líder daquele grupo hoje está satisfeito, vem aqui, mas amanhã deixa de vir aqui e o grupo vai para o outro lado, ou seja, nós temos que nos ir adaptando. Muitas das vezes não é fácil, porque a adaptação exige tempo, exige muitas das vezes recursos financeiros, seja não restyling, por exemplo, do espaço,
Mas pronto, nós nunca, acima de tudo, nunca podemos baixar os braços. Temos sempre que fazer com que as coisas vão para a frente. Eu dou-te um exemplo prático. Eu chego a falar com pessoas e digo que sou de Oliveira das Meias. Eu não trabalho no Conselho de Oliveira das Meias. Digo que sou de Oliveira das Meias. E já aconteceu uma pessoa dizer, eu em Oliveira das Meias conheço o espaço que é o Irish Rock Café. E eu não conhecia a pessoa de lado nenhum, mas como é óbvio sinto-me satisfeito porque depois vou dizer à pessoa, olha, mas esse espaço foi aberto por mim e pelo Pedro, estamos a explorar aquilo há 6 anos e tal. Ou seja, dá-me uma enorme satisfação ver reconhecido pelo menos o espaço fora daquilo que é o Conselho de Oliveira das Meias e tenho imenso prazer nisso. Aliás, a participação do Irish na passagem de ano em São João da Madeira, que não é o concelho de origem do bar, é um exemplo disso. É um exemplo de que muitas pessoas de São João da Madeira são clientes. Tudo bem que estamos ali na fronteira, mas são clientes do Irish e faz com que tenhamos esse reconhecimento e que as pessoas acabem por nos convidar para outros projetos, precisamente porque veem a dinâmica que nós conseguimos implementar no espaço. Como é que vocês fazem, Pedro, para fazer ou para conseguir, ao final de 6 anos, reter os vossos clientes? Não é fácil. É como eu te estava a dizer, nós temos que nos ir adaptando. Aliás, o Irish vai passar brevemente por um processo de adaptação, que eu ainda não sei adiantar porque ainda não tive o tempo necessário para poder debruçar sobre esse assunto, mas não é fácil. Mas quando eu digo isso, digo muito à base do atendimento. Nós temos aquela ideia de que o conceito que foi criado foi que as pessoas, quando fossem ao Irish, se sentissem em casa. Em vez, mais do que ir a um café, beber um copo e estar ali e tal, era que as pessoas se sentissem em casa. O à vontade, o trato que têm com os funcionários, o trato que têm no atendimento, o à vontade que têm para chegar, porque não há mesas, não há cadeiras, vão ali dentro porque sabem que têm cadeiras, pegam numa cadeira e estão completamente à vontade. Porque vai haver uma festa qualquer na freguesia e as pessoas precisam ou entendem que o Irish que é uma mais-valia para poder potenciar qualquer tipo de atividade. Nós estamos sempre de portas abertas, nós organizamos conferências, nós tentamos, tal como todas as outras casas, fazer coisas diferentes. É isso que no negócio que acaba por ser. Agora, muitas das vezes não é fácil. Porque se nós não temos a capacidade de captar o cliente, a quantidade de clientes suficientes para continuar a manter o espaço, isso obriga-nos a fazer uma reestruturação, seja ela nos recursos humanos, seja ela muitas das vezes nos horários de funcionamento. Ou seja, não é fácil, não é fácil. Aliás, é dos negócios que têm imensa dificuldade. Mas eu também acredito agora com o Dr. António Costa, Primeiro-Ministro, com o IVA da restauração a baixar 10 pontos percentuais, as coisas vão ser mais fáceis, acima de tudo, porque permite ter uma almofada financeira que nos foi retirada. Nós iniciamos o bar, o IVA à data era 13%, entretanto veio este governo, aumentou para 23%. Pensa-se que poderá ou não baixar agora novamente. Acho que era importante para o setor. Mas essencialmente muitas das vezes precisa de se fazer uma reformulação daquilo que é o funcionamento normal da casa. É interessante porque tu colocas essa questão do António Costa e, para que não fiquem dúvidas, estavas a colocar isso de uma forma a brincar com a situação ou a falar a sério? Estava a falar a sério, mas também estava a brincar. Eu vou-te explicar. Quem me conhece sabe que eu estou conotado pelo Partido Social Democrata, eu sou autarca pelo Partido Social Democrata. Sou daquelas pessoas que percebem a importância do IVA da restauração baixar 10%, 10 pontos percentuais, precisamente pela gestão da casa. Não sei, no global, como é que se irá compensar essa quebra de receita na parte do orçamento de Estado. É possível tudo fazer-se. Eu sou daquelas pessoas, estando na política, muitas das vezes as pessoas pensam porque és daquele partido, tens que defender aquilo cegamente e a tua ideia tem que ser aquela. Não. Nós podemos ter ideias diferentes. Vamos falar, por exemplo, no euro.
Eu, quando vejo partidos de extrema-esquerda, como o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda, dizerem que são totalmente contra o euro, eu respeito perfeitamente essa ideia. Porque é possível. Aliás, nós vivemos num país livre e é possível nós dizermos assim: eu sou contra o euro e eu quero sair do euro. Mas mais importante que isso é perceber as consequências que isso trará para a vida cotidiana de todos os portugueses. Ou seja, eu sou daqueles que dizem assim: nós vamos baixar o IVA da restauração 10%, isto corresponde a um valor de X, mas vamos aumentar a receita no valor de X aqui e acolá. Dizer-se eu vou baixar e depois não diz como, é que não é solução. Quando nós criticamos uma opção, devemos ter uma solução. E muitas das vezes a política hoje não é feita assim. A política hoje é feita criticar por criticar e porque são todos iguais e as coisas às vezes não são assim. Isso requer muito trabalho, requer estudo de dossiês, seja qual for a matéria, requer um conhecimento profundo sobre aquilo que se está a falar. Agora, acho que há sempre outra solução, sempre. As maiorias é que acabam por decidir se querem ou se não querem. Se o Partido Comunista hoje chegasse e dissesse assim: olha, nós vamos, se formos governo, vamos sair do euro. As pessoas, os eleitores, teriam a possibilidade e perceber quais são as consequências de sair de um euro, mas têm a livre escolha de votar ou não a favor desse partido que defende uma saída do euro. Ou seja, acho que a política deve ser discutida com coisas concretas. Hoje trabalha-se muito na política com a comunicação. A comunicação é extremamente importante na política, mas acho que, acima de tudo, também é importante ter o conteúdo. Sem o conteúdo, mas muitas das vezes as pessoas também não querem compreender o conteúdo, porque há situações complexas que requerem uma oratória longa para ser explicado e as pessoas chegam a meio e já não têm... é tudo igual, vamos embora, que isto é tudo igual, não quero saber. Não, as pessoas devem ouvir para poder optar por isto ou por aquilo. E muitas das vezes isso não acontece. É o criticar por criticar. Eu não gosto dessa forma de estar na política. Nós não devemos criticar por criticar. Surge-me aqui uma questão, porque vou-te ser sincero, em 1080 segundos, em 136 pessoas que já passaram por aqui, nunca falamos de política. E já que estás a tocar no assunto, eu vou-te fazer uma questão que acho que pode responder, se calhar, sobre a tua visão a outras pessoas. Não achas que existe muitas pessoas com muito boas intenções para dentro da política, mas depois chegam lá e o sistema já está tão bem feito que não vale a pena as boas intenções deles? Percebo perfeitamente a pergunta que me estás a colocar. Vou-te adiantar outra situação. Quando as pessoas estão envolvidas na política, têm os ideais que defendem e muitas das vezes... atenção, eu acho que a política está como está, ou seja, está em baixo, as pessoas não confiam nos políticos, nem confiam na política, única e exclusivamente por culpa dos políticos. Os políticos é que fizeram, de todos os partidos. Eu sou daquelas pessoas que não foi Sim, culpa eu não deste. Falo de cores, falo... Sim, não foi culpa deste, geral. nem foi culpa daquele, foi de todos. Os políticos acabaram um bocadinho por denegrir e então nos últimos anos tem-se assistido a coisas completamente fora do normal daquilo que devia ser o princípio da política. Essa questão que me dizes é verdade, mas é verdade quando alguém entende que vai para a política para viver da política. E eu acho que nós não devemos viver da política, nós devemos viver para a política. Ou seja, eu sou daquelas pessoas, e eu passo diariamente na rua, pessoas que sabem que eu tenho funções, vêm falar comigo e me perguntam: esta situação e aquela situação, mas isto está mal, aquilo está bem. A minha visão é tentar explicar. Eu explico o meu ponto de vista. Olha, eu acho que isto é assim, por causa disto, disto e disto. Respeito a opinião que me está a dar, mas muitas das vezes a opinião que me está a dar é sem conhecimento do processo em si. Ou seja, se nós não tivermos um conhecimento daquilo que estamos a falar, só porque eu passei ali no café e me disseram que isto está mal, então vou dizer que isto está mal. Não. Agora, para perceber isso requer tempo e procura de informação. Muitas das vezes ela nem está acessível a toda a gente.
E as pessoas hoje não têm essa motivação. Mais motivação tem, por exemplo, na questão do associativismo, é que as pessoas se vão envolvendo, seja na associação de pais, seja na associação recreativa, cultural, no rancho folclórico, porque é uma coisa que as pessoas realmente gostam. A política, para mim, está ao patamar disso. Eu gosto de estar na política, eu perco muitas horas de sono por causa da política. Ou seja, eu gosto de ler os dossiês, tento ao máximo, quando não percebo, procurar a informação e o esclarecimento dessas opções, para poder também fomentar aquilo que é a minha opinião pessoal sobre qualquer assunto em causa. Surge-me aqui uma questão, acho que brutal mesmo, que tem a ver com... A política não devia ser como a seleção nacional, não haver cores. Não é fácil, por uma simples razão. Os princípios são diferentes. Quando nós vemos... E eu acho que... Eu digo isto porque a seleção costuma ser que é de todos. E os clubes é de cada um. E daí a questão, isso vai brincar com a situação, mas falando a sério. Estou a perceber. Primeiro, isso não é fácil por vários fatores. Primeiro, porque nós temos... Vamos fazer aqui um parênteses, entre aspas, relativamente à política, porque assim nós temos a esquerda e temos a direita. E depois temos os partidos do centro. E que sempre nos governaram. Estamos a falar do PSD, do Partido Socialista. E o CDS, muitas das vezes, também em coligação. Os partidos de extrema-esquerda, que têm normalmente uma visão mais aberta da sociedade, em que entendem, por exemplo, que a sociedade tem um princípio que é o social e nós temos de ter subsídios para isto, e subsídios para aquilo, e subsídios para aquele outro. Depois temos uma visão do centro-direita em que defende que existam esses apoios, mas tem que ser controlado, porque senão vai chegar a um ponto que não vai haver dinheiro para continuar a atribuir esses subsídios. O facto de vivermos no país livre permite que existam estes dois partidos. A nossa sociedade está habituada a uma gestão de centro. Sempre foi assim. Por acaso vivemos uns tempos um bocado estranhos no meio na atualidade, porque de facto vemos um Partido Socialista que se está a aproximar muito mais à esquerda e que eu posso dizer desde já que não acredito que seja um acordo sustentável, um acordo de esquerda como aquele que está previsto. Não é um, são três, que não é acordo nenhum, são apenas textos orientadores de uns princípios e que mais dia menos dia vamos chegar à conclusão que vai haver qualquer coisa que vai fazer com que aquilo não se toque, que demonstre efetivamente que não é sólido. E isso preocupa-me por uma simples razão. Nós vivemos 4 anos de extrema precariedade, de extremas dificuldades financeiras do país, que obrigou a que o Estado nos cortasse a nós rendimentos para poder cumprir face àquilo que assumiu perante os órgãos europeus. Por isso eu acho que se nós temos um equilíbrio das coisas atualmente, não devemos... Eu percebo perfeitamente a importância de se voltar a repor os vencimentos da função pública, as reformas. Eu compreendo quando... Eu dou-te um exemplo. Eu vivo com a minha sogra, que é reformada da função pública. É uma pessoa que naturalmente não está satisfeita com este governo. Este governo cortou-lhe imenso os rendimentos que ela usufruía. Mas aquilo que eu tento explicar-lhe é que ela fez o esforço, ou está a fazer o esforço, de forma obrigatória, porque não foi uma opção dela, de abdicar um bocadinho dos rendimentos dela para fazer face àquilo que é a conjuntura nacional. E tento explicar-lhe que, na perspectiva da reforma, provavelmente ela, que me diz que descontou, eu descontei aquilo que me disseram, se me dissessem na data que eu tinha que descontar mais, eu também descontava. Se me dissessem à data que eu tinha que trabalhar mais anos, eu também teria que trabalhar. E eu vim embora porque me disseram que eu podia vir embora e que ia ter esta reforma. Percebo perfeitamente a insatisfação. Aquilo que eu não posso aceitar é que, e não estou a criar aquilo que muitas vezes as pessoas tentam, que é um corte das gerações. Ou seja, eu penso, por exemplo, na minha reforma. Eu hoje desconto muito dos meus impostos para pagar reformas que estão atualmente em vigor e que as pessoas têm direito a receber,
Mas eu já sei que quando chegar à minha idade da reforma, eu não vou ter direito a 100% do vencimento que tenho atualmente. Ou seja, não se trata de choques de gerações, trata-se de programar as coisas de uma forma em que seja de facto possível pagar-se a quem está a receber as reformas atualmente, mas que também não vá defraudar as expectativas de quem está a trabalhar, está a descontar agora, quando chegar à idade da sua reforma, não ter direito a uma reforma que seja compatível com aquilo que for à data de se reformar. Ou seja, eu acho que em termos económicos nós temos muitos fatores. Temos a questão do desemprego, que não é favorável a isso. Temos várias questões económicas que nos vão fazer pensar e modelos que muitas vezes não são funcionais e chega-se à conclusão ao fim de 5, 10 anos que as coisas não vão ser bem assim. Eu dou-te um exemplo. Foi feita uma reforma do sistema de pensões, foi-nos garantido que dava para 30 anos e já estamos a falar novamente na situação das reformas porque não sabemos para quanto tempo é que vai dar. Agora, eu sou como aquilo que, indo de encontro àquilo que me perguntaste, eu sou daquelas pessoas que, independentemente das cores políticas, deve haver um consenso, uma procura de consenso, uma procura de uma opinião daquilo que será o melhor, seja para a freguesia, seja para o município, seja para o país, num âmbito, no fundo, daqueles dois partidos que são os partidos de poder, que é o PSD e o PS. Eu compreendo quando me dizes assim, mas isto não é visto bem como a seleção, isto é mais uma coisa tipo, eu estou para o meu lado e aquele está para o meu lado. Compreendo. Não, a minha pergunta foi se nós não devíamos olhar para o país como uma seleção e nos reunirmos todos à volta dessa seleção e ajudar o país. E não olhar para o país como clubes em que todos são rivais. Exatamente. E eu concordo plenamente com o que estás a dizer. Eu concordo plenamente, 100% com o que tu estás a dizer. Fazendo uma leitura dos resultados das últimas legislativas, foi aquilo, e é a minha leitura, aceito outras leituras, aquilo que eu penso é exatamente isso. Os portugueses disseram que a coligação Portugal à Frente devia continuar no governo. Foi isso que os portugueses disseram, porque deram uma maioria. E deram ao Partido Socialista uma representação superior ao resto dos outros partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e os outros. O que eu faço da leitura dos resultados é que os portugueses disseram que queriam que fosse na mesma o Dr. Pedro Passos Coelho a liderar este governo, mas que queriam que o Partido Socialista tivesse um papel decisor e proativo no sentido das coisas funcionarem de uma forma diferente do que funcionou os últimos 4 anos. Quando a gente vê este estudo de modelo em que o Partido Socialista, em vez de se aproximar ao centro, e que é naturalmente um partido do centro, e se aproxima a uma esquerda que tem questões, e não são chavões, são questões de extrema importância no futuro próximo, desde a banca a começar. Nós temos o Partido Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, são partidos supostamente contra o capitalismo. Se são contra o capitalismo, têm sempre imensas dificuldades em gerir problemas e situações ligadas à banca. E nós temos muitos problemas ligados à banca. Atualmente, vamos ter uma situação, por exemplo, com o novo banco, que vai obrigar a decisores políticos terem de tomar opções. E eu não estou a ver um Partido Comunista ou um Bloco de Esquerda optarem pela mesma linha orientadora de um Partido Social-Democrata ou de um Partido Socialista, que são mais de centro. Porquê? Porque a estabilidade do setor é muito importante. Às vezes o Partido Comunista diz porque nacionaliza-se isso tudo e está resolvido. Não, a questão não pode ser assim, porque não funciona e a economia não funciona assim. Hoje que temos as contas, eu não vou dizer controladas, porque se eu disser controladas, a interpretação vai dizer está a defender o clube dele. Não, temos as contas aparentemente controladas e temos uma confiança diferente daquela que tínhamos em 2011. E acho que aquilo que se está a desenhar para um futuro próximo pode colocar em risco todos os esforços que foram feitos. Não significa que daqui por 2 ou 3 anos as coisas até possam correr normalmente durante 2 ou 3 anos, mas depois
vamos ter novamente o mesmo problema das contas públicas, porque se nós queremos dar dinheiro, e eu sou contra aquela ideia do consumo interno, contra os meus negócios, ou seja, eu tenho um negócio que é a restauração, que vive à custa do consumo interno, mas percebo que o crescimento económico do país não pode ser à base do consumo interno. Percebo que até possa ter um impacto positivo, porque se as pessoas têm mais poder de compra, vão consumir mais e o crescimento vai existir, mas não vai ser de uma forma sustentada, ou seja, num curto espaço de tempo vamos verificar que não vai ser a solução. Até porque atualmente nós temos muita entrada de turismo em Portugal. Acaba por ser uma coisa muito positiva É externo. E acaba por ser uma coisa muito positiva o setor turismo em Portugal. E eu ainda este fim de semana estive no Porto e só só ouvia espanhóis e ingleses naquela zona. Não, porque também é assim, Portugal está na moda. Portugal está na moda e pronto, infelizmente temos uma coisa que se chama Oceano Atlântico, que vem a mais de metade do país e que permite que nós possamos ter, acima de tudo, praias e um tipo de turismo centrado em praias. Hoje começa a diversificar-se um bocadinho, quer para o interior, quer, dou outro exemplo, São João da Madeira, que tem a questão do turismo industrial. Pronto, as empresas acabam, o país está vocacionado para o turismo e é uma das coisas fortes que nós temos. As exportações também têm sido uma grande muleta no crescimento e no desenvolvimento da nossa economia e do nosso país, mas isso tudo requer muito trabalho, requer confiança dos investidores, requer confiança dos mercados que nos emprestam o dinheiro para nós podermos investir, para nós podermos, porque normalmente quando a gente investe tem uma perspectiva de retorno, porque o retorno só se verifica porque existe crescimento. Ou seja, se nós pensarmos que vamos agora abrir as carteiras e dar a todos muito dinheiro, poder de compra, e os portugueses vão pegar no dinheiro todo e vão a todos os restaurantes e vão comprar todos carros novos e vão todos... Ou seja, vai crescer, mas não vai ser um crescimento sustentado e que depois, mais dia menos dia, vamos ter que nos deparar com dificuldades novamente. Uma boa questão para te colocar, porque nós iniciamos esta nossa conversa com associativismo, banca e a restauração. E agora, como é que nasce a tua paixão pela banca? Se era isso que tu querias seguir ou não? Sim, sempre foi um setor interessante. E como é que ela seguiu? Atenção que já não é o que era há muitos anos atrás. A banca hoje já não é o que era nos tempos dos meus pais. Ou seja, antigamente a seguir ao padre da freguesia era o gerente do banco das pessoas mais importantes. As pessoas, ser gerente, isto. Hoje não, hoje a sociedade evoluiu de uma tal forma. Já temos tantos bancos, temos tanta oferta que é diferente. A minha história na área da banca começa na seguinte forma. Quando eu fui mandatário à Câmara Municipal, o Sr. Alpio Assunção, e abdiquei 4 ou 5 meses das aulas, o meu pai chegou-me a certa altura e disse-me assim, olha, como é? Isto ou vais continuar a estudar, ou então passas a trabalhar. E na altura eu fiz-me forte, dizia, eu não vou estudar mais, não quero estudar mais, o meu pai tem uma atividade de seguros, eu vou trabalhar contigo. Então, foi essa a minha situação, vou trabalhar contigo. E ele também disse assim, já que queres ser assim tão forte e tal, então anda a trabalhar comigo, passas a ter um horário, tens de cumprir o horário, assim sucessivamente. E pronto, aquilo começou, fez uma rotina de 15 dias, mais ou menos, eu comecei a ver que afinal aquilo não era bem como eu estava a pensar. E ele chegou à minha beira com um recorte de jornal e disse-me assim, olha, vê se achas interessante esta situação. E era um recorte do Instituto de Formação Bancária no Porto, em que faziam cursos técnico-profissionais na área da banca, porque aquilo é uma associação, é criado pela Associação Portuguesa de Bancos, ou seja, são os bancos que acabam também por cofinanciar o Instituto de Formação Bancária. E ele disse-me, e tal, estás interessado? Eu confesso que na altura aquilo que eu pensei foi assim, já que eu não vou para a universidade, ao menos vou estudar para o Instituto de Formação Bancária, vou viver para o Porto e vou ter a experiência de viver no Porto e por aí fora. Felizmente, acabei por fazer o curso com sucesso, foram 3 anos, o curso, como é técnico ou profissional, durante os 3 anos tem fases de estágio. Eu estagiei nos 3 anos na mesma entidade bancária e terminei o meu estágio no dia 31 de agosto
no dia 1 de setembro fui convidado a trabalhar. Ou seja, dos 60 colegas que tiraram o curso, fomos cerca de 3 ou 4 que acabaram por entrar à data, logo a seguir, na área da banca. Hoje estou atualmente na área da banca e, sinceramente, é uma visão das coisas que eu tenho. É a minha atividade profissional, quero crescer na minha atividade profissional, pronto, mas como tudo isso requer trabalho, requer oportunidades. Estamos numa fase que o setor também está em transformação e adaptação. A gente não sabe o dia da manhã, mas é uma área de extremamente interesse. Interessante porque falas de transformação e coloco-te aqui uma questão que tem a ver, já que não podemos prever o futuro, vamos ver qual é a diferença que tu vês de há 10 anos para cá em relação à banca. Qual é a diferença que eu vejo? Que tu notas, já trabalhas nisto há bastantes anos. Há 10 anos. Acertei, não me... Exato, há 10 anos. A diferença que eu vejo, como é que eu tenho de explicar? Ou seja, a grande diferença que tu vês de quando começaste e o percurso que tem existido até os dias de hoje, qual é as grandes diferenças? É um setor que também se vai adaptando às realidades. E nestes 10 anos tivemos situações como o BPN, como o BES, que fizeram com que todo o setor esteja diariamente a ajustar-se à realidade. Depois temos regras que estão constantemente a mudar, nomeadamente regras europeias, que obrigam a ter rácios diferentes, ou seja, o setor hoje é capaz de estar a abrir os cordões à bolsa e faz financiamento a taxas reduzidas porque quer incentivar o consumo, e de um momento para o outro pode mudar a estratégia e dizer assim, não, nós vamos agora cortar um bocadinho no crédito, vamos optar aqui pela gestão, pela gestão financeira, com uma prudência diferente, e isso varia muito consoante a situação económica do país. Depois tem a situação que nós passamos por uma fase de crescimento no crédito de habitação, que foi toda a gente comprava casas, muitas das vezes compravam-se 2 casas. Depois o crédito de habitação. Não, mas depois o crédito de habitação, como o setor da construção, também pelas dificuldades económicas do país, começou a cair, então os bancos optaram por reduzir no crédito de habitação e passaram então a financiamento das empresas. E depois as empresas começaram a crescer, a exportar, a ter condições para ter investimentos, seja através, por exemplo, da Norgarante, que é uma entidade pública que presta garantias e que é um parceiro também dos empresários e da banca. De um momento para o outro diziam assim, pronto, agora vamos acabar então com as linhas viradas para as empresas, vamos voltar-nos a focar no crédito de habitação, e isso é tudo muito volátil. Acima de tudo, depende também da economia de um país. Se o país estiver bem, se o país estiver a crescer, se os bancos não tiverem dificuldades, acaba por abrir mais a torneira, digamos assim, para as pessoas poderem financiarem-se, para desenvolver projetos, por exemplo. Para finalizarmos estes 1080 segundos, vou-te colocar 2 últimas questões. A primeira tem a ver se alguma vez te passou pela cabeça qual é o sentido da vida. Muitas das vezes passa-me pela cabeça, aliás, eu acho que normalmente passa-nos quando nós assistimos a uma tragédia, por exemplo. Falar, por exemplo, nos atentados em França, em Paris, muitas das vezes faz-nos pensar o que é que nós andamos aqui a fazer. Nós chegamos a casa cansados, chegamos a casa desanimados, chegamos a casa a pensar que amanhã vai ser mais um dia de trabalho, que temos esta dificuldade, temos aquele problema, temos aquela situação, temos que gerir a situação com a família, estar presentes, e de um momento para o outro tudo pode desaparecer, por uma fatalidade, por algum acidente que possa ocorrer. E muitas vezes questiono-me, será isto que nós temos que fazer? Será mesmo isto? Se calhar não era mais fácil eu dedicar-me à minha atividade profissional, chegar a casa às 6 da tarde, estar com a minha filha, deitar-me às 10h30 da noite, depois levantar-me cedo para poder ir trabalhar alegre e feliz, voltar a sair cedo, voltar a ir para casa, tomar conta da minha filha, usufruir dos momentos que acabam por ser bons momentos da vida. Não significa que estar envolvido noutras situações não são bons momentos da vida, porque cada um tem aquilo que gosta, mas faz-nos pensar que às vezes nós preocupamos com tantas coisas e de um momento para o outro as coisas já acabam por se desmoronar, acabam por não fazer sentido.
E nessas alturas, momentos mais profundos, faz-nos equacionar se afinal estamos no caminho certo e se é isso que nós realmente queremos. Outras vezes desanimamos. Eu posso dar o exemplo de alguma coisa que não me corre bem, seja nos negócios, seja na questão das associações, alguma coisa que não vá de encontro às expectativas que eu tinha criado, faz-me pensar, para que é que eu me estou a chatear com isto? Mais valia estar em casa. Mas isso são coisas que normalmente no dia a seguir, depois de um bom sono, acaba por passar tudo e voltar a fazer com que a gente volte cheio de força para lutar por aquilo que realmente gosta. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? Felizmente eu não tive nenhum problema muito grave na família que me obrigasse assim a pensar eu agora vou ter que crescer porque as coisas não são como eram. Pronto. Felizmente não tive assim nenhuma situação concreta. De qualquer das maneiras, eu acho que se calhar o clique de eu perceber alguma coisa tem que mudar foi a partir do momento que eu fui estudar o meu curso no Instituto de Formação Bancária. Eu sabia que se não continuasse, se não tivesse sucesso ali, que provavelmente as coisas não se teriam desenrolado da forma que desenrolaram e se calhar a vida hoje era totalmente diferente. Isso fez com que eu tivesse que me adaptar. Eu fui viver para o Porto, não sabia estrelar um ovo. Eu vim do Porto a ser, não digo um excelente cozinheiro, mas a ser uma pessoa que gosta de cozinhar, não todos os dias, como é óbvio, mas que gosta de cozinhar e de parar na cozinha, mas no pormenor do detalhe. Se eu vou à cozinha, tem que ser uma tabuazinha, tem que ter a faca, tem que ter tudo ali organizado para fazer. Ou seja, não dá para fazer aquelas refeições totalmente, todos os dias, não dá para ser assim. E acho que acima de tudo foi isso. Sempre fui uma pessoa muito organizada. Como eu te disse, eu namorei há 7 anos, estou casado há 8. Não me casei antes de estar efetivo a trabalhar, por exemplo. Não programei ter uma filha sem entender que a minha vida estava de uma forma estável e sem perceber que efetivamente era uma coisa que eu desejava e que eu queria. E isso fez com que, ao longo do dia a dia, todos os dias, eu acho que estou a crescer. É óbvio que a gente comete muitos erros no dia a dia, é normal, acontece com toda a gente e os erros muitas das vezes servem para nós aprendermos. Felizmente, como já disse também, a minha esposa tem sido um pilar no meio disto tudo, acaba por ser uma pessoa que muitas das vezes abdica de coisas dela para poder fazer face àquilo em que eu provavelmente estou a falhar, mas também acho que as relações acabam por se construir assim. Se tivesses que arranjar uma palavra para a tua esposa, qual seria? Dedicação. Acho que era a palavra mais apropriada para poder dizer aquilo que é a relação que eu tenho com ela, porque de facto é assim. E se não fosse assim, as coisas também não eram assim. Se não fosse assim, provavelmente eu não me dedicava tanto ao associativismo. Se não fosse assim, eu provavelmente não me dedicaria tanto à política. Mas acima de tudo, acho que é mesmo dedicação. E tento retribuir ao máximo, mesmo sabendo que às vezes não é fácil, retribuir ao máximo toda a dedicação que ela tem na nossa relação enquanto casal. E se tivesses que arranjar uma palavra para a tua filha, qual seria? Para a minha filha? Provavelmente a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Aliás, eu tenho uma filha extremamente bonita. Não sei se conhece, não sei se já viste, mas é a Laura. Como é que eu ia explicar isso? Não sei, é extremamente difícil. Só quem é pai é que pode dizer. Muitas das vezes eu chego extremamente cansado a casa e passado 10 minutos já nem me lembro que estou cansado, porque já ando no chão com ela a brincar ou a fazer legs, ou porque ela quer ir ali, ou porque quer ir acolá e quer mimos. E isso eu acho que acaba por ser, se calhar, as coisas mais boas da vida. E vir a correr e dar um abraço, eu acho que isso muitas das vezes vale muito mais do que ter sucesso profissional, empresarial, associativismo. Acho que... E isso às vezes, no que diz respeito à questão da vida, faz-nos pensar um bocadinho se de facto as nossas prioridades estão bem definidas. Consegues-me descrever o momento em que te colocaram a tua filha pela primeira vez nos braços?
O que é que tu sentiste? Senti que era uma coisa, senti que era uma coisa muito pequenina e que podia partir. Eu assisti ao parto, foi cesariana, assisti ao parto, peguei na Laura antes da mãe, mas não acho que haja uma palavra para poder definir a alegria que ia pegar num filho pela primeira vez. Acho que é como eu já te disse. Só quem é pai, eu sempre fui uma pessoa que gostou de pensar muito na vida e porque o pai é pai e o pai vai ter que ser sempre assim e tem que dar 100% antes de ter a filha. Mas depois de se ter a filha as coisas mudam. Nós temos que nos ajustar, muitas das coisas acabam por mudar da nossa vida porque lá está, as prioridades também mudam e é uma aprendizagem que só o tempo faz com que a gente se sinta efetivamente realizado. O que é que ela te tem ensinado ao longo destes 2 anos? O que é que ela me tem ensinado? Tem-me ensinado que eu, em primeiro lugar, tenho que ter muita paciência. E, acima de tudo, tem-me ensinado que há valores que nunca devem ser esquecidos. Eu acho que o facto de nós termos é um bocadinho de nós que está ali. E há coisas que são nossas e que nós que sentimos que são nossas. Não vai ser o pai, não vai ser o avô ou não vai ser o amigo que vai perceber, porque há sempre aquela tendência, é parecido com o pai, é parecido com a mãe. Não, há pormenores que só os pais conseguem sentir que identifica-se comigo, tem ali um bocadinho daquilo que eu sou e naturalmente, ela só tem 2 anos, mas naturalmente com o crescimento, da mesma forma que eu entrei para o associativismo porque o meu pai era uma pessoa sempre ligada ao associativismo, eu sei que mais dia menos dia ela terá alguma coisa que se identifique, obviamente, com aquilo que é os meus valores, aquilo que eu defendo e que eu pratico no dia-a-dia na minha vida. Quais foram os valores que os teus pais te passaram para ti e que tu queres pegar e transmitir à tua filha? Ou seja, se existe alguma ligação ou não? E quais são? Existe, porque eu considero-me ser uma pessoa conservadora. Acho que a educação, acima de tudo, é dos princípios dos valores. Eu até acho que a nossa sociedade, que está a evoluir de uma forma tão rápida, muitos valores estão ultrapassados. Eu muitas das vezes assisto nas redes sociais, quem é de 1980, que jogava a bola na rua, que atirava o peão, e penso assim, hoje a realidade é totalmente diferente. E eu acho que cresci bem na realidade dos meus tempos. Era andar de bicicleta, não havia redes sociais, a internet foi uma coisa que chegou na minha adolescência, ou seja, hoje os valores da própria sociedade estão um bocado alterados. Eu ainda sou do tempo do muito obrigado, do por favor, do bom dia, do boa tarde, do boa noite, e acho que acima de tudo isso vai e cresce com a educação que nos é dada em casa. Eu sou daqueles que eu ia para a escola, o meu pai dizia ao professor que se tivesse que me dar uma chapada no rabo porque me estava a portar mal, devia dar. Hoje em dia não se pode tocar nos meninos, porque senão é um problema. Ou seja, e eu não acho, também nunca levei muito, mas não acho que como é óbvio, com contenção, não acho que o facto de um professor bater num aluno ou quando eu digo bater, digo uma palmadita, para chamar a atenção, seja uma coisa para pôr em causa tudo aquilo que... Porque isso vai se verificar mais tarde e hoje verifica-se. A delinquência que existe muito na nossa sociedade vai um bocadinho dos valores que foram... A nossa sociedade, como evoluiu de uma forma tão rápida, toda a gente se lembra dos direitos, mas esquece das obrigações. E eu acho que nós temos que equacionar. Não digo na sociedade, porque cada um deve viver como entende e como quer e como acha que é melhor. Mas no seio da família, acho que nós devemos todos ter uma base daquilo que são os princípios fundamentais e a educação é o ponto-chave no meio disso tudo. E qual é essa base que tu queres transmitir do teu pai para a tua filha? Qual é a base que eu quero? É aí que eu te coloquei a questão no sentido de os valores que os teus pais te passaram e que tu queres pegar nesses valores e transmitir à tua filha. O princípio da vida, que as coisas não são fáceis, que tudo requer muito trabalho, que muitas das vezes as nossas opiniões não são as que estão corretas, nós temos que ter um bocado de discernimento de perceber que não temos sempre razão
que o facto de ser educado é meio caminho andado para o sucesso, porque nós até podemos ser convictamente defensores de uma ideia, de um raciocínio, mas isso não nos permite ser, como é que eu ia dizer, arrogantes ou ofensivos para quem pensa de forma diferente. Claro. Eu acho que todos devemos ter a liberdade de pensamento, mas acho que vou tentar transmitir à minha filha ou aos meus filhos um princípio que é: não deixem de defender aquilo que são os vossos valores, de uma forma educada e acima de tudo, continuem a lutar por aquilo que realmente gostam, porque se vocês não lutarem por aquilo que realmente gostam, mais ninguém vai lutar por vocês. Ou seja, nós temos que lutar por aquilo que realmente gostamos. E como tudo na vida, há altos e baixos e nós temos que ultrapassar, e as dificuldades servem para nós crescermos também. Esta é a última questão e tem a ver com se tivesses a possibilidade de andar 20 anos à frente e ver a tua filha, quais seriam os caminhos que tu não gostavas que ela trilhasse? Quais seriam os caminhos? Olha, eu não gostava que ela fosse do Benfica e do Porto. Nem gostava que fosse de alguns partidos. Pronto. Não, mas a falar mais a sério. Não, acho que acima de tudo ela deve... É complicado pensar. Eu não consigo pensar o que será amanhã, quanto mais pensar daqui por 20 anos. Mas acima de tudo, que seja uma pessoa que cresceu, que teve uma infância agradável, que se divertiu durante a sua adolescência, que tenha maturidade suficiente para perceber que a vida não é fácil, que tudo requer trabalho e que só com trabalho é que ela terá sucesso. Isso é o que eu acho. E acima de tudo, para aprender com os erros, porque eu acho que com os erros, efetivamente, é quando nós crescemos. Às vezes a gente comete um erro muito grande e às vezes a dificuldade de ultrapassar é muito maior. Mas baixar os braços não é solução. Nós temos sempre que lutar para que as dificuldades sejam ultrapassadas. Foram 1080 segundos com o Nuno Pires. Se quiserem colocar alguma questão ao Nuno, é muito simples, basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Nuno e será ele próprio a responder às vossas questões. A ti, Nuno, só tenho a agradecer-te. Alexandre, abraço e sucesso para o projeto. 1080 segundos. Assim, gostaria que comentasse, partilhasse e desse feedback sobre este vídeo. Porquê? Porque quando o está a fazer, automaticamente está a dar sinais aos canais de distribuição que o conteúdo que aqui se fala é interessante e outras pessoas devem ter acesso ao mesmo. Por isso, comente, partilhe e deixe o seu feedback, porque só assim é que nós sabemos quais são as melhorias que nós devemos fazer no futuro a pensar em si. Obrigado e até um próximo 1080 segundos com um novo convidado. Obrigado.